Fala galera, eu sou o Moa e cada vez mais a novela Zion Williamson ganha novos capítulos. A gente sabe tudo o que está acontecendo com o Zion desde que ele entrou para a NBA, em questão principalmente das lesões. E não podemos negar que as comparações com a escolha número 1 de um draft também da NBA, que é o Greg Oden, que também sofreu muito por conta das lesões, acabam acontecendo. Então hoje a gente vai falar tudo sobre essas comparações aí e a situação do Zion. Vamos começar falando do Greg Oden. A lesão dele, no caso que a gente vai fazer as comparações aqui, a lesão dele foi uma lesão no joelho. Ele foi a primeira escolha do draft de 2007 e lembrando que a segunda escolha desse draft foi o Kevin Durant. O Kevin Durant foi o Rookie of the Year desse ano de novato, ou seja, ele foi o novato do ano. E em 7 temporadas que o Greg Oden atuou na NBA, ele só jogou por 3. Ele passou 4 temporadas fora por conta de lesão. Durante essas 3 temporadas, na verdade as 7, né, mas as 3 que ele jogou, ele atuou, ele foi draftado pelo Portland e a última temporada dele foi pelo Miami Heat. Mas o Greg Oden não passou muito da casa dos 10 pontos por jogo nos poucos jogos, falando de 7 temporadas, né, 3 jogadas, dos poucos jogos que ele atuou pela NBA. No Portland ele chegou de 10 e pouquinho pontos por jogo só, menos que 10 rebotes por jogo, por ser um pivô, né, e um cara muito grande. A gente esperava médias maiores, principalmente de rebotes, não tanto de pontos, mas de rebotes. E no Miami Heat ele jogou pouquíssimos jogos, na casa de 20 e poucos jogos aí, e ele só teve 3 pontos por jogo de média. Agora vamos falar do Zion Williamson. Diferente do Greg Oden, que a lesão é no joelho, no Zion a lesão é no pé. O Zion foi a primeira escolha do draft de 2019, e agora já começamos as coincidências, porque a segunda escolha desse draft foi o Ja Morant, e o Ja Morant, assim como o Durant foi lá no caso do Greg Oden, o Ja Morant que foi o Rookie of the Year. Por enquanto o Zion Williamson está na sua 3ª temporada da NBA, porém ele só jogou 2. As 2 primeiras ele atuou pelo Pelicans, mas essa 3ª temporada de 2022, ele ainda, que já está chegando quase no final aí da temporada regular, ele ainda não jogou nenhuma partida. Diferente do Greg Oden, nessas 2 temporadas aí do Zion, na primeira temporada dele pelo Pelicans, ele jogou poucos jogos, porque ele logo já se lesionou, então ele jogou só 24 jogos, mas ele teve quase aí 22 pontos por jogo, uma média muito alta, e na sua segunda temporada pelo Pelicans, aí ele já jogou bem mais, jogou quase a temporada regular inteira, teve 61 jogos jogados, mas a sua média de pontos aumentou. Ele foi de 22 para 27 pontos por jogo. E pra gente fechar, o que eu acho, né, que é a minha opinião de tudo isso? Eu acho que tem muitas coincidências. Quando a gente pega ali, os 2 foram primeiras escolhas do draft, as 2 segundas escolhas do draft, que foram o Kevin Durant e o Ja Morant, foram Rookie of the Year e são jogadores que estão jogando muito. Então tem muitas coincidências nos 2 casos. Começaram já sofrendo por lesão, no caso o Greg Oden até jogou muito boa parte da primeira temporada dele, já o Zion Williamson já na primeira temporada já se lesionou logo no começo, então tem muitas coincidências, mas pra mim, apesar de muitas coincidências, ainda o Zion ainda tá longe de ser comparado com o Greg Oden, por quê? O Zion, olha só o que ele produziu nas 2 primeiras temporadas dele. Primeira temporada, 22 pontos por jogo. Segunda temporada, 27 pontos por jogo. E muito tá se falando disso porque nessa temporada de 2022 ele ainda não jogou. Então, por isso, muito medo em relação a isso. Mas a gente sabe que quando o Zion tá em quadra, ele destrói. Diferente do que acontecia com o Greg Oden. O Greg Oden se lesionava e quando voltava, ele não tinha esse impacto no time, seja do Portland ou do Miami, como o Zion tem um impacto positivo no time do Pelicans. Outra coisa que também ficam falando muito do Zion é a questão do peso dele. Por ele ser um atleta de alta performance, de elite ali para jogar na NBA, e tudo que se espera dele, até por ser uma primeira escolha, se espera um físico de um jogador profissional, né, de um atleta. E agora, nessa temporada que ele tá com a lesão no pé, que a gente comentou, saíram algumas fotos do Zion bem acima do peso. E é compreensível até, né? Porque ele tá tratando lesão, tem um monte de coisa em volta disso. Então, a gente até entende. Porém, agora que a volta dele da NBA tá se aproximando na recuperação da lesão, saiu uma notícia positiva pra gente. Saíram fotos essa semana aí
do Zion bem mais no shape ali de um atleta da NBA. Até saiu uma notícia que o Zion perdeu nesse tempo aí 11 quilos. Então parece que o Zion tá cada vez mais com um preparo físico, né, de um atleta da NBA e parece que ele tá se recuperando melhor da lesão e logo nas próximas semanas já há uma expectativa do Zion voltar devagar, né, nesse final de temporada regular aos jogos do Pelicans, que é o que a gente espera, né? A gente não quer que o Zion seja um novo Greg Oden, a gente quer que o Zion seja o Zion que foi nessas 2 primeiras temporadas. 22 pontos por jogo, 27 pontos por jogo, o cara que dá várias enterradas. Meu, se você já viu um jogo do Pelicans com o Zion, você sabe o tanto que ele é dominante, né? Então é isso que a gente quer ver. A gente não quer que ele seja um novo Greg Oden, mas a gente fez esse episódio aqui porque a gente sabe que muitas similaridades ali existem e acabam tendo os rumores, as comparações e tudo mais. Mas pra mim, não vai ser um novo Greg Oden. Ele logo tá de volta aí, que é o que a gente espera. E volta a dar aquelas dunks monstruosas dele. Ele e o Ja Morant, né? O Ja Morant é o outro que dá essas dunks. E já que nesse episódio a gente falou se o Zion é o Greg Oden da nova geração, não se esqueça de clicar no botão aqui embaixo, se inscrever e seguir o Rebodunk. Então é isso, valeu, falou!